שלום מלאכי עליון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלאכי השלום ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי Shabbat Shalom para todos vocês que estão acompanhando aí. Esse é o primeiro estudo das crianças, né? Lógico, para quem não sabe, nós já tivemos diversos estudos das crianças, mas todos foram feitos no grupo de WhatsApp. Nós temos aqui, vou mostrar para vocês, um grupo de WhatsApp só para os Talmidim, só para as crianças, que faz parte do Yeshiva Brasil. Se você não conhece o Yeshiva Brasil, procura aí no YouTube, Yeshiva Brasil. O primeiro que você encontrar, o primeiro e o segundo, são os canais de estudo da Yeshiva. E esse grupo faz parte da Yeshiva Brasil. E, não está carregando aqui, mas esse grupo faz parte da Yeshiva Brasil e é um grupo voltado só para crianças. E lá nesse grupo a gente fazia estudos, né? Todo Shabbat eu lia um capítulo por capítulo, para explicar para as crianças, né, o básico. Porque está escrito na Torá que a gente deve ensinar o pequeno, desde pequeno, a criança desde pequena, para que ele não se desvie dos ensinamentos, né? E isso é uma coisa que tem que acontecer no meio do povo da Teshuvá. Isso acontece no meio do povo judeu, no nosso povo. Vocês sabem que a partir dos 11 anos, dos 13 anos para os meninos, acontece o Bar Mitzvah, e antes do Bar Mitzvah ele já está estudando, né? Acho que desde os 5 anos ele já está estudando o Torá. Então você que é mãe, você que é pai, esse daqui é um estudo complementar, onde você pode colocar para sua criança assistir, pelo menos uma vez por semana, é o mínimo, né?
que a gente pode fazer para agradecer o Eterno por tudo aquilo que ele fez na nossa vida. E sente ao lado do seu filho, explique as coisas que eu for falando aqui, porque às vezes eu posso falar uma coisa que é muito complexa. Porém, você conhece seu filho, então você tem que dedicar tempo para ensinar o seu filho. Se você não dedica esse tempo, não adianta depois que ele for mais velho e ele desandar por aí, né, desandar o caminho, começar a fazer só coisas ruins, não adianta reclamar com o Eterno e pedir, por que é assim? Porque você não gastou o seu tempo, né? É fácil fazer um filho, mas o difícil é criá-lo, ensiná-lo, educá-lo, e isso é difícil mesmo. E é o que o Eterno faz conosco, nós somos filhos do Eterno, o Eterno faz isso, ok? Ele nos educa. Até mesmo se você dedicar o seu tempo, corre o risco ainda do seu filho fazer coisas erradas. Não se espanta. Todos os nossos sábios e o nosso povo sempre foram pragmáticos. A gente sempre tende a reconhecer a Yetzer Hará do homem, que é a inclinação para o mal. Então a gente nunca espera coisas boas. Então, parte do princípio que o seu filho é mau e você tem que educá-lo a ser bom. E ele só vai aprender isso se você fizer assim. Então, vamos lá, vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje eu pretendo ser rápido, já que é o primeiro capítulo. Vou passar só, apenas para que as suas crianças entendam sobre tudo. E antes de falar sobre tudo, eu vou dar uma introdução. Antes do Bereshit, tem muita história, ok? O Eterno, antes do no princípio, e essa palavra Bereshit também pode ser traduzida como no principal, eu acho que é a melhor tradução, porque o Eterno criou todo o universo, todos os planetas, e nesses planetas ele criou seres, anjos, criou muitas coisas, e no principal, o principal do universo que é a Terra, ele criou os céus e a terra. Então, antes, eu vou dar uma introdução. Primeiro, para você que é pequenininho, o que é Torá? Né? Às vezes a gente não fala isso, ou você também que às vezes está aí, né? Acabou de chegar na Techuvá e não sabe o que é Torá, ué. É normal. Temos o Rav Akiva, a gente falou muito dele aí esses dias, esses meses, falando sobre ele, e ele tinha um filho também, e ele era analfabeto, e ele inscreveu o filho dele na Yeshivá, e ele estava na mesma sala que o filho dele, olha só, a humildade. Então, às vezes, você já é um cara velho, mas está aqui nos estudos das crianças. Então, eu vou explicar para vocês o que é a Torá. Primeira coisa de tudo, antes de haver tudo, antes de ser criado, no caso, os céus e a terra, a Torá já existia. E a Torá não é só 5 livros. Às vezes, a gente fala em debates ou em conversas cotidianas aí, e falar, mas a Torá é 5 livros, Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, etc. Os primeiros 5 livros, chamada Torá de Moshe. Mas a Torá não é só isso, a Torá abrange tudo isso. A Torá abrange muito mais do que 5 livros. O que vocês têm que entender é que a Torá é apenas... a Torá escrita é apenas uma forma que o Eterno colocou como o ser humano deve agir para ser exatamente aquilo que ele foi criado. É um conjunto de leis, de regras, mas que não rege só o ser humano, rege tudo no universo. Vou exemplificar aqui para você que é criança, para você que já tá entrando agora. A Torá, vou dar um exemplo. A lei da física, não adianta você ir para o cume mais alto ou para o fundo do mar, ela sempre vai existir, sempre vai ter a lei da gravidade, você sempre vai ser puxado para baixo, você tem essas leis da física, que é a lei da ação, reação, são usadas até para colocar um avião no alto, né, no ar, e essas leis não podem ser quebradas. Isso é uma Torá. Um exemplo, o nosso chefe, vamos dizer assim, a pessoa mais velha em Techuvá do nosso grupo, que é o Bill Moshe, ele gosta muito de pato, né? E os patos têm a Torá deles, né? Ele tem o jeito deles, que eles têm que andar daquela forma, todos eles fazem quá-quá, todos eles gostam de água. A Torá do cachorro, todo cachorro late, todo cachorro abana o rabinho, etc. Então, tudo na vida tem uma regra. Até as plantas, para crescer, elas seguem um padrão. E às vezes esse padrão está tão escondido na natureza, é tão difícil de detectar
Aonde está esse padrão? Que o ser humano acha que não tem padrão nenhum, que as plantas crescem de qualquer jeito, o mar cresce de qualquer jeito, inclusive na Torá, lá no livro de Jó, fala que os mares tentam transgredir contra o Eterno, porque o Eterno estabeleceu um limite e dali eles não podem passar, eles tentam, e não conseguem, ok? Então o Eterno colocou isso. A Torá é uma regra, e essa regra está abrangendo em tudo. Então imagina, você aí que mexe com programação, que gosta de programar computadores e etc., você vai me entender perfeitamente. A Torá é como se o Eterno fosse, antes de criar qualquer coisa, inclusive o tempo, ele montasse muitas regras, leis que abrangem todo o universo. Imagina, ele é o Eterno, ele pode fazer isso. E aí ele pegou essa Torá e criou o universo. Essa Torá criou a terra, criou o sol, criou totalmente tudo que pode existir, né? E essa Torá, antes de tudo, ela ganhou vida. E quem é essa Torá que tem vida? Inclusive até os rabinos mais ortodoxos concordam comigo. A Torá viva é o Mashiach, ok? Então o Mashiach é a Torá viva. Ah, mas o Eterno não é a Torá? O Eterno não é o Mashiach? Não. Primeira coisa que você tem que entender. O Eterno, ele não pode se localizar em um lugar só. Como eu posso explicar isso para vocês? O Eterno, ele não pode entrar na nossa realidade. Imagina um papel e você com uma caneta na mão desenhando aquele bonequinho, né, de palito, né? Vamos pegar um desenhista aqui. Vamos pesquisar aqui para que vocês, como é criança, né, preciso mostrar. Vamos colocar aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Ele está desenhando esse papel aí. Ok? Então imagine que o Eterno é ele. Ele é o Eterno. E ele está desenhando em cima da Torá, que é o papel, todo o universo, toda a criação. Não tem como o Eterno entrar dentro do papel. Não tem como... Se esse desenhista entra dentro do papel, o que acontece com o papel? Ele explode. Ele se desfaz, porque não tem como. Ele é um ser que está acima. Ele está numa dimensão totalmente diferente. O papel tem 2 dimensões apenas. Ok? E ele tem 3. Não tem como ele entrar dentro do papel. Isso é só para que vocês entendam. Ok? Porque nós não podemos entender o Eterno. Mas é apenas para que vocês tenham uma ideia do que é o Eterno. Então o Eterno não pode ser a Torá. O Eterno não pode ser uma Mashiach, porque o Eterno mantém todas as coisas juntas e existindo ao mesmo tempo. É o que Abraham, o patriarca, né, Abraham Avino, ele questionou, porque o pai dele, ele era idólatra, ele adorava a madeirinha, ele adorava o ídolo de gesso, etc. E ele questionava, mas como que o Criador pode ser uma pedra de gesso, uma pedra de papel, uma imagem esculpida, etc. Como que pode? E o que ele fez uma vez, e eu vou contar essa história. O pai dele tinha um salão de ídolos, né? Vários e vários ídolos. E ele pediu, pai, me mostra aí quem é o criador os nossos criadores, os criadores dos homens. Aí o pai dele chegou e falou assim, não, os nossos criadores estão aqui. Ele abriu o quarto e tinha acho que um montão de ídolos, assim, e tinha um principal. Aí ele falou para Abraham, o patriarca, olha, esses daqui são os nossos criadores, filho. Aí o Abraham falou, tudo bem. Aí conta a história, essa história está registrada, acho que no livro de Jubileus, ou dos Justos, um dos dois, se não nos dois. Conta a história que Abraham foi lá, pegou um cordeiro, sacrificou um cordeiro, esperou o pai dele ir embora, pegou esse cordeiro, levou até essa sala e colocou no meio da sala, fez uma oferenda, uma oferta. Lembra que ele não está fazendo algo místico nem nada, é um jantar, vamos dizer que você queira dar um jantar com seus amigos. Exatamente, ele pegou um cordeiro, sacrificou ali, limpou, fritou exatamente certo e tal. Vamos jantar com esses deuses. E colocou no meio. E aí ele ficou ali bom tempo e percebeu que nada mudou. Os ídolos continuaram parados no mesmo lugar. O cordeiro já estava cheirando, estava ficando frio, cheirando mal. O que ele fez? Ele pegou um machado, ficou bravo, revoltado, pegou o machado, cortou a cabeça de todos os ídolos e deixou só um em pé.
destruiu todos os ídolos. Aí ele pegou o machado e colocou na mão desse ídolo principal e foi embora. Quando o pai dele chegou, viu tudo destruído, uma bagunça no salão, tudo jogado para cima, para baixo, uma confusão, e viu um ídolo só com um machado na mão. O pai dele ficou revoltado e chamou o Abraham e brigou com ele, falou: o que você fez, não sei o quê. Aí Abraham falou assim: olha só, eu não fiz nada, a questão foi essa, eu fiz esse cordeiro aí e o principal deles tentou comer na frente de todo mundo, só que aí gerou uma confusão, ninguém quis dividir com ninguém, e aí esse daí pegou um machado e saiu cortando a cabeça de todo mundo. Aí o pai dele olhou para ele e falou assim: como assim? Isso não existe, você não tá vendo que eles são feitos de pedras? Eu mesmo que confeccionei esses ídolos, como que isso aconteceu? Aí Abraham olhou para o pai e falou assim: se você sabe que eles não podem ouvir, que eles não podem se mexer, que foi você mesmo que fez eles, por que você adora eles? E o pai dele ficou sem resposta. Então, o Eterno não está dentro de uma imagem, ele não não pode ser constituído um homem, ele não pode se fazer homem, ele não pode vir, isso não existe, isso é conversa de idolatria. Então, a partir de hoje, como vocês são crianças, eu já estou ensinando vocês para que daqui a muitos anos, quando vocês crescerem, ouvindo aquela ladainha de que um homem se fez carne, de que Deus veio como um homem, essa história aí, e são 3 deuses, que é um, etc. Isso daí é coisa de idolatria. Nunca caiam nisso. Os ensinos judaicos não mostram isso. Ok. Então expliquei o que é a Torá, expliquei porque o Eterno não pode ser qualquer coisa, não pode ser um homem, etc. Vamos falar então o que aconteceu antes no princípio. E por que, antes de esclarecer isso, por que a Torá é dada em histórias? Por que não começa logo nos mandamentos? O mandamento tal e tal e tal e tal. Por quê? Como um manual, né? Você pega um manual, por exemplo, do liquidificador. Tem, coloca o botão na tomada, não sei o quê, né? Tem uma série de passos que você tem que seguir. Então, por que a Torá não é assim? Porque os próprios sábios falam que a melhor forma de ensinar uma pessoa é com uma história. Por que a história? Eu vou contar aqui a história, por exemplo, que aconteceu antes do princípio. Você que é criança vai aprender. O cara que é mais velho vai aprender também. E se tivesse um ancião da Torá aqui nos ouvindo, né, ele também aprenderia. Quer dizer, uma história pode ensinar todo mundo no seu nível de aprendizagem. Quanto mais você for ouvindo aquela história, mais velho, mais sábio, você vai conseguir tirar mais conhecimento daquela história. Então é por isso que a Torá é feita de histórias reais, que realmente aconteceram, do jeito que está escrito aqui, nós vamos ver isso, ok? Então bora lá. O que aconteceu no princípio, ou no principal? Bom, eu vou usar o livro História do Universo, que é o livro do rei Melquisedeque, que Melquisedeque, na verdade, é um título que significa, Melquisedeque significa Tzedek, que é rei justo. Seria o Malque, que seria rei, Tzedek, justo, rei justo. E por que ele é um nome? Quer dizer, por que ele é um status, não é um nome? É como se fosse presidente, professor, entendeu? Não é um nome, Melquisedeque. Porque quem era Melquisedeque era o filho de Noa, chamado Shem. Inclusive, na nossa aulinha, nós temos um aluno chamado Noa. Se o Noa estiver vindo, ou ouvindo, vendo aí, Shalom, que o Eterno te abençoe. Bom, e ele era filho de Noa, ele fez uma cidade junto com seu pai Noa, e lá ele conheceu Abraham e deu um livro chamado A História do Universo para Abraham. Esse livro foi guardado por muitos anos, estudado por muitos anos, depois foi perdido e achado na caverna de Qumran, escrito, datado da mesma época. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Eu mostrei isso no outro estudo que eu fiz com o pessoal mais velho, sobre esse pesquisador aqui, né, o Rodrigo Silva. Ele foi lá em Israel e ele entrou nesse lugar aqui que seria o Templo de Melquisedeque. Esse cara aqui, ele é um escavador, ok? Ele estava escavando o Monte Sião, e debaixo do Monte Sião ele achou o Templo de Melquisedeque, exatamente pertinho onde era o outro templo
ok? A gente vai dar uma olhada rapidinho, que eu estou mostrando isso só para que vocês tenham uma ideia que tudo isso aconteceu e tudo isso é real. Tudo que nós vamos ler aqui é real, tá bom? Então vamos lá. Outubro e começo de novembro se extrai o azeite de oliva. The first oil, the best oil. O melhor azeite, o primeiro e acabou. Eu acho que depois eles colocavam as garrafas com azeite de oliva neste espaço aqui. Oh, let's go inside to Vamos see. lá para ver esse espaço. Então, o que temos aqui? Primeiro, encontrei essa área que foi coberta com pedras. Pedras caídas de cima para baixo, aqui dentro. E também umas quantas no chão desse espaço. Então, dentro desse espaço havia pedras uma em cima da outra. E o que eu encontrei no chão desse espaço, podemos olhar aqui e vemos que isso é um reboco. Oh, yeah, it's right. You're right. Isso é um reboco. Por que rebocaram essa área? Primeiramente, o que encontrei aqui era um monte de garrafas quebradas no chão. Então, suponho que rebocaram essa área como proteção, Near the olive press. porque se a garrafa se quebrar, vai derramar o azeite e assim, graças ao reboco, conseguiriam coletar o azeite nesse buraco. Porque o azeite é muito, muito valioso. Não é possível só dizer, não me importa esse azeite derramado. É preciso proteger o azeite de oliva e esse reboco que vemos aqui nessa altura tem função de coletar o azeite no caso de acontecer qualquer coisa. Por isso que é muito, muito importante. E por que falamos disso? É porque é uma forma muito específica de como usar esse azeite de oliva. Tudo bem? It's a special olive oil. It's not a common olive oil because you have just one on the press and a special place for private use. Sim, para uso especial. Podemos ler sobre isso na Bíblia. É exatamente assim como eles usavam azeite de oliva, tudo bem? Então estamos aqui no espaço de pedra que foi usado para armazenar garrafas de azeite. Inclusive aqui podemos ver essas marcas porque isso aqui é esculpido. Eles tinham que esculpir em pedra para criar esse espaço. Essas marcas aqui, antes, This is a place building for a special reason. por um motivo especial, perto da prensa de azeitonas, foi o armazém para o azeite de oliva. Talvez para o vinho, o que não sabemos. Mas eu acho que foi utilizado mais para armazenar o azeite. Mas é muito interessante que está localizado aqui neste lugar. Vamos para aquele espaço. Bom, estamos entrando neste espaço. Para o que você acha que foi utilizado? It's a special place because you have an open area, probably, and you have a channel in the hole, probably connected with we saw before. But what means? Você tem razão, na minha opinião. Eu suponho que esse lugar foi usado para o sacrifício de animais. That is the place for the blood. The blood came from the channel. Exatamente. E se olhamos aqui, vemos um espaço talhado na rocha. Yeah, just like an altar. Sim, e aqui levantaram o altar das rochas, e então este foi o lugar para o sacrifício de animais. Wonderful. É muito, muito interessante. Por quê? Porque se formos, por exemplo, no templo de Arad ou no altar de Beersheba, é possível ver o tamanho dos altares, 1 metro por 1 metro. Yes, it's this size. Não é um altar gigante que poderíamos imaginar. Não, simplesmente esse é o tamanho de um altar. Isso me lembra de uma história muito interessante. Porque não colocamos todos os animais no altar, então a história é muito boa. Acho que você já conhece. Yes. Siló, Eli, o sacerdote e os seus 2 filhos, o que você acha que eles faziam o tempo todo? Sacrificing in the altar, and then E depois separavam as melhores partes do animal para eles of mesmos. themselves. Yes. Então, o que isso significa? Isso significa que não todos os animais colocavam no altar, só a parte deles. And part is for the family of the priest. Sim, e para isso não é preciso um altar maior. E esse altar estava aqui, neste lugar. E aqui é muito interessante porque temos a prensa de azeitonas Then lá. we have a priesthood exercise right here. Sim, justamente Because aqui. we have all the elements of priesthood here.
aqui, neste lugar. It's clear. Então, antes de chegarem aqui, nesta área, onde que preparavam o animal para o sacrifício? Essa é a pergunta. Porque não é só trazer o animal ao altar, mas é preciso prepará-lo para o altar. E agora vamos para o lugar onde se prepara o animal antes de levá-lo para o altar. É muito interessante. Então vamos lá. Quero lhe mostrar. Vou pular aqui, pessoal. Isso. E abençoou Abraão com pão e vinho. E é isso. Então, são só uns versos de Gênesis. Yes, that he was the king of Salem and the priest. Isso. E abençoou Abraão com pão e vinho. E é isso. Então, como eu posso entender que o lugar no qual estamos é esse? Então, o que eu fiz foi começar a procurar na Bíblia, porque tudo está na Bíblia, como já sabemos. Se lemos a Bíblia e entendemos os detalhes da Bíblia, entendemos onde nos encontramos. Então, foi ao Gênesis 28, capítulo 28. A história de Jacó e a escada. É uma história maravilhosa. Bom, pessoal, agora ele vai começar a contar a história de Jacó, etc. Mas era só para vocês entenderem que esse aqui é o templo de Melquisedeque. Ok? Melquisedeque foi o rei de Salém, né? No caso, Shem, o filho de Noa, foi rei de Salém, a primeira Jerusalém, vamos dizer assim, que existiu. E esse era o templo onde eles exerciam o sacerdócio, no caso da linhagem de Shem ou de Melquisedeque. Ok? Inclusive está citado também lá no livro dos Justos que Melquisedeque é Shem, tá? Tá exatamente escrito dessa forma. E então vamos voltar à parte que eu queria mostrar. Então agora vocês já sabem que é real, né? Nós temos o livro dele, a história do universo. Eu recomendo que o pai e a mãe leiam com seu filho, que vale a pena. Até para o pai e a mãe também vale muito a pena. Assim, no princípio, antes de acontecer tudo isso, o Eterno conta o livro que o Eterno fez diversas criaturas, diversas formas por todo o universo. Vocês imaginem o universo, né, que é imenso. Então, cada estrela, cada lugar tem diversas criaturas de diversas formas. É lógico que não estão visíveis aos nossos olhos. São criaturas que estão em dimensões a mais. No caso, dimensões num lugar que você não consegue ver, ok? Elas estão invisíveis aos nossos olhos. O Eterno criou essas criaturas pelo universo inteiro e deixou uma parte desse universo em escuridão, né? E ele advertiu a todas essas criaturas o seguinte: olha, vocês podem viajar, vocês podem se conhecer, etc., construir reinos, mas não cheguem perto dessa escuridão. E não existia transgressão. Existia a Torá do Eterno, como eu falei para vocês no início do Hangout. O Eterno já tinha feito a sua Torá, tinha iniciado com um anjo, um Melar, um primeiro anjo, e esse anjo ele tinha o dever de proteger essa Torá e levar essa Torá a todos os lugares que o rei mandava. E quem era esse rei? Ora, o Eterno não pode ser um corpo. O Eterno está em todos os lugares. Ele se apresenta nesse mundo espiritual de uma forma que a gente não pode compreender. Mas então quem os anjos olhavam para o trono e viam era a Torá. A Torá representava o Eterno. Prestem atenção. A Torá não era o Eterno. A Torá representava o Eterno. Imagine que você tem uma empresa. Seu pai tem uma empresa de cortar madeira. E o seu pai tem que ficar viajando, resolvendo coisas, e não tem como ele tá lá na empresa, junto com você. Então quem fica lá no trono da presidência? Você que é filho dele. Você que aprendeu com ele. Você não é seu pai, mas representa seu pai. Se alguém vem com uma questão que você não consegue resolver, né, com uma decisão, o que você faz? Pega o telefone e liga: ó, pai, tem uma questão assim, assim, assado, como é que eu resolvo isso? Aí seu pai vai falar: é assim, assim, assim. Ok. Então imagine assim, o Mashiach está lá no trono celestial. Ele representa o Eterno ali, mas ele não é o Eterno, ok? Então ele dizia... Opa, abriu o link sem querer. Então ele dizia para esse anjo: ó, leva essa lei para tal lugar. E esse anjo ia, pá, leva essa lei para tal lugar.
E conta a história do livro que esse anjo começou a passar perto da escuridão e começou a se questionar. O que será que tem ali? Né? E nasceu no coração dele o desejo de conhecer o segredo da escuridão. O Eterno tinha avisado para ele não fazer isso, ok? Mas mesmo assim, ele continuava ali. E chegou uma época que esse anjo já conhecia tudo sobre as coisas boas. Conhecia cada detalhe dos átomos, conhecia todos os mundos, conhecia todos os segredos. E ele chegou para o Eterno e falou: olha só, eu conheço tudo que é bom. Tudo, tudo. Né? Ele se julgava sabedor de tudo, né? Não que ele conhecesse tudo. Mas eu conheço tudo que é bom, pai. Agora eu quero conhecer o que tem naquela escuridão. E o Eterno falou para ele: não faça isso. Eu já dei a ordem, a Torá, a lei, que você não deve estar na escuridão, olhar para essa escuridão, nem querer se questionar sobre ela. Deixa ela para lá. Ela tem que existir. Mas esse anjo teimoso continua indo lá, e tem uma hora que o livro conta que esse anjo parou na frente da escuridão e ficou lá, estudando, hipotetizando o que tem ali. E ele ficou ali muito tempo, e o Eterno já havia visto. Até que chegou uma parte que ele vai questionar o Eterno, e nós estamos aqui com o livro de Melquisedeque aberto para ler para vocês, que eu acho que nada melhor do que ler. Que diz assim: é chegada a hora das trevas, você é livre para realizar o seu propósito. Esse aqui é o Eterno falando para o próprio anjo. Vendo que o momento propício para a pregação de sua teoria havia chegado, Hillel, que é esse anjo que eu conto para vocês, convocou os mensageiros do Eterno, quer dizer, todos os anjos. Ele chamou todo mundo: olha só, eu tenho uma coisa aqui para falar. E o Eterno é justo, ele tem que dar espaço. O Eterno não é um tirano. E vocês vão entender isso. Por que o Eterno nunca foi um rei tirano? Mensageiros do Eterno para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares aos pés do magnífico querubim, que sempre revelara-lhes os tesouros do reino da luz. Hillel começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Criador. Olha só como ele age. No amplo retrospecto, lembrou-lhes as graciosas revelações que os enriqueceram em toda aquela eternidade. O silêncio do Eterno apresentou-o como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. O que significa? Que todo mundo já sabia tudo sobre o conhecimento do bem, da luz. Silenciando, o Eterno abria-lhes o caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então além dos limites do seu governo. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento da experiência de Hillel sobre as trevas, com eloquência. Ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-lhes como o caminho das maiores realizações. Então, só para explicar para vocês, esse anjo chegou e falou: olha, o governo do Eterno é muito bom, tá muito legal, tá legal. Prestem atenção nessa história que ela vai se repetir. Tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal, mas é o seguinte, todo mundo já sabe o que a luz faz, todo mundo já sabe que é bom amar o próximo, que é bom amar o Eterno sobre todas as coisas, que é bom isso, aquilo outro. Então, mas tem uma escuridão ali que eu acho que todo mundo teria o direito de conhecer. E eu acho, vocês vão ver que ele vai falar exatamente, não com essas palavras, mas vai querer dizer isso. Eu acho que o Eterno é um rei tirano e ele só quer que a gente conheça o que é bom. E na minha visão, todos aqui deveriam poder ter a escolha de conhecer o que é bom e o que é ruim. Essa é a minha escolha. O efeito de suas palavras logo fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais, em sua prova, tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Hillel afirmava haver chegado ao seu limite, ao se aventurarem no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, somente os mensageiros do Eterno debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dir-se-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas, aos poucos, muitos que
a princípio, se empolgaram com a teoria, despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se 1/3 das estrelas do céu ao lado de Hillel, e as restantes, ainda que abaladas pela prova, ao lado do Eterno. A ciência do bem e do mal fora pregoada pelo Hillel como um novo sistema de governo, mas como exercê-lo se o Eterno continuava reinando em Sião? E onde é esse Sião? Sião é o centro do universo, onde fica o trono do Eterno. Não está falando da Terra exatamente, mas está falando dos céus. Tem um lugar chamado Sião, que tem o trono do Eterno, o templo do Eterno, onde ele se assenta e gira ao redor dele todo o universo. Então, nesse princípio, ele questionou o Eterno e falou: olha, você é um rei tirano, você só quer que a gente conheça o bem, e eu quero que todas as criaturas tenham o direito de conhecer aquilo que é bom e o que é mal. E gerou uma discórdia, uma guerra, uma luta, né, entre anjos. Não, o Eterno não tem adversário, né? Gerou uma discussão, e o Eterno é justo. Tudo se baseia na justiça. Então, o que acontece? Houve uma acusação, então vamos ter a prova. Não é assim que funciona o tribunal, quando você assiste na TV? E qual é a prova? Nós somos a prova. O Eterno vai contar depois do livro, aqui eu não vou ler, porque é muito grande, mas depois o livro vai contar que o Eterno foi para o meio da escuridão, que Hillel ficava passando ali, e disse: haja luz. E na hora que houve luz, mostrou um mundo totalmente inacabado, totalmente destruído, mal feito, como se tivesse pela metade, o qual o Eterno não fez. E aí, aquela escuridão foi para cima dos céus. Não é à toa que o nosso universo é escuro, ok? E as nossas sondas não conseguem enxergar além da escuridão do universo, porque esta era a escuridão que estava envolvendo toda a Terra. E conta o livro que essa escuridão se expandiu, né? Então, o Eterno fala: então vamos ver se a ciência do bem e do mal realmente é uma coisa boa. Agora vamos lá às perguntas. Por que o Eterno colocou uma escuridão no meio do universo? Mais uma vez, eu respondo para vocês. O Eterno não é um rei tirano. E, vamos dizer, numa sociedade que você não tem o direito de fazer o que é errado, se você não faz errado, não quer dizer que você é uma boa pessoa, né? Vamos dizer que eu coloque vamos dizer assim, eu falo pro meu filho, você que é criança, né, eu falo: olha, não rabisca na parede, tá? Não rabisca na parede, senão você vai ver, ok? Esse sou seu pai, tô dizendo para não rabiscar. Você chega em casa, a casa não tem parede, então você nunca vai rabiscar na parede, porque a casa não tem parede. É simples assim, e eu sempre vou achar que você é um filho obediente, mas a verdade é que a parede não tá ali para provar se você realmente me obedeceu ou não. Então, da mesma forma, o Eterno fez. Como é que os anjos são fiéis a mim? Ok, vou colocar um lugar onde eles tenham o direito de transgredir aquilo que eu falei. E aí sim vai ser justo, porque aí eles vão ficar do meu lado porque querem, e não vão porque não existe outra possibilidade. Então, da mesma forma, a árvore do bem e do mal no jardim do Éden. É o mesmo conceito. E aí o Eterno começa a criação desta prova. Aqui começa a Torá, no principal, né? Que começa a criação da terra. Daqui a gente parte. Então vamos lá. No princípio criou o Eterno os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Hashem se movia sobre a face das águas. Então, mais uma vez, o Eterno vai para a escuridão, toda a terra está tomada por águas, não tem forma, é vazia, não tem vida, só tem as águas, e muitos dos rabinos falam que essas águas louvavam o Eterno de dia e de noite. No caso, não existia dia nem noite, mas louvavam o Eterno para todos sempre, essas águas, etc. E isso é importante que vocês entendam, que depois eu vou contar uma história para ilustrar. E um dos segredos que está aqui logo no primeiro verso é que o Eterno começou a Torá com Bet, né? Bereshit. Só que a primeira palavra, a primeira letra do alfabeto é a letra Aleph.
né, e não Bet. E os estudiosos, os rabinos, perguntam por que o Eterno começou com Bereshit. Por que o Eterno não usou o Aleph, que é a primeira letra? Então, logo aqui no princípio, literalmente no princípio da Torá, você tem o primeiro ensinamento, que é o ensinamento que você deve adquirir para conseguir entender o resto. Se a partir de hoje você não adquirir isso, o resto vai ser perda de tempo. Vai demorar muitos anos, você vai estudar a Torá só para adquirir isso, para depois você começar a realmente entender os segredos da Torá. E qual é o ensinamento? Que todas as letras, o Eterno julgou todas as letras, a não ser o Bet e o Aleph, o Eterno encontrou que essas outras letras tinham significados bons e ruins. E aí o Eterno falou, vou começar a me Torá pelo Aleph. Só que esse Aleph chegou para o Eterno e falou o seguinte, olha, eu já sou a primeira letra do alfabeto, não começa a Torá por mim, começa pelo Bet. O que se demonstrou? Humildade. Então o Eterno falou, então tudo bem, vou iniciar a palavra pelo Bet, Bereshit. E por que isso? Porque o Aleph é o Eterno, é o princípio, é o primeiro, ok? O Aleph representa o Eterno também. Então, logo no início da Torá, nós temos um ensinamento sobre humildade. Se você não adquire humildade, que é o princípio do temor ao Eterno, aliás, o temor é o princípio da humildade, vocês não vão conseguir entender a Torá. Então, antes de tudo, aprendam a ter humildade. Não é porque o seu amigo não conhece o quanto você conhece que você tem direito de humilhá-lo, de desprezá-lo, de achar que ele não vale nada. Não vai ser o estudo da Torá que vai te fazer uma pessoa superior. Vocês têm que aprender a colocar tudo que eu vou falar aqui em prática. Não só porque, eu sei. O que você sabe, eu sei também. E o que eu sei, o outro sabe mais do que eu. E qualquer um, hoje, no tempo da modernidade, pode saber. Mas o que muda? É o que você sabe fazer com seu conhecimento. A prática da Torá, da humildade, etc. Então, vamos lá. E disse o Eterno, haja luz, e houve luz. E viu Hashem que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E o Eterno chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. Por que o nosso calendário começa com a noite, né? O mundo de hoje, principalmente no Brasil, né, no mundo ocidental, nós contamos o dia a partir da meia-noite. Né? Quando chega a meia-noite, termina um dia e começa um outro dia, né? E quando o meio-dia é o metade de um dia, né? O que é assim que nós contamos hoje o dia. Mas os hebreus e todo o povo de Israel sempre contou o dia começando pela escuridão, que deu 6 horas, que nem hoje. Hoje deu 6 horas, melhor. Apareceu as três primeiras estrelas no céu. Escureceu, já começou outro dia. E por que a gente conta assim? Porque no princípio havia trevas e não sol. Então tudo começou com as trevas e depois os dias. Inclusive esse é o ensinamento, que nós passamos pelas trevas, mas depois virá a luz do Eterno, ok? Nós estamos em tempo de trevas, estamos longe do Eterno, sem Mashiach. O mundo está num caos, mas depois vem a luz do Eterno no fim. Esse é o ensinamento. Disse o Eterno, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez o Eterno a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou o Eterno a expansão de céus, e foi à tarde e manhã, o segundo dia. Por que tem água em cima e água embaixo, tio Lucas? Por que isso? Será que alguns canais de conspiração estão certos, etc? Não. E que essas águas que estão acima de nós são as águas do fundo do universo. Muitas teorias, né, científicas mostram e provam que hoje tem mais água lá em cima do que aqui na Terra. Se você for contar toda a água que foi achada em Marte, água que tem em outros planetas por aí, espalhada em outras galáxias, e fora a água que existe no fundo do universo, porque os cientistas já comprovaram que até onde se pode enxergar existe um manto de água
enorme. Imagina um manto de água do tamanho do universo. É uma coisa enorme. Então, é dessas águas que o Eterno está falando. E quais águas de baixo? Também existe mais água dentro da terra do que fora, do que existe nos mares. São também dessas águas que estão dentro da terra que está se falando no Torá, ok? Nunca caiam nessa historinha de terra plana, que a terra é um disco. Não façam isso. Inclusive tem um estudo lá no meu site, no site da Torá, falando que os sábios do Zohar já tinham identificado há muitos anos atrás, antes de Copérnico, que a Terra já era circular, redonda, perfeita, ok? Pelo estudo da Torá. E disse o Eterno: ajunte as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou o Eterno a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu o Eterno que era bom. E disse o Eterno: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Hashem que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o terceiro dia. E disse o Eterno: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Aí você vai me perguntar: uau, como assim? Você que é uma criancinha mais atenta, vai me perguntar: mas o Eterno já criou a luz, separou a luz, o Eterno criou as plantas, e eu sei que eu aprendi lá na minha escolinha que a planta precisa da luz do sol para sobreviver. Como assim agora que o Eterno está criando? Me explica isso, tio Lucas, o que isso quer dizer? Primeiro de tudo, o Eterno criou a luz, né? Não criou o sol. E por que o Eterno criou a luz? Nós estamos... Isso é uma coisa muito complexa para vocês entenderem, mas imagine que na criação existem um apartamento, vários apartamentos, vários no mesmo prédio. Lá no último andar, no terraço, está o Eterno. E lá no térreo está você. Você está lá no térreo. Nós estamos, todos os seres humanos, lá no térreo. Se visto de cima, né, vamos dizer que a gente vê o prédio de cima, lá do espaço, a gente está vendo. Nós estamos vendo todo mundo no mesmo lugar, mas visto de lado, o Eterno está acima e você está abaixo. Eu não estou vendo o Eterno, nem o Eterno, mas o Eterno pode ver a gente. E assim a luz lá no Eterno, onde o Eterno está, existe, etc. Mas nós estamos em escuridão. Então, quando o Eterno ele vem para a nossa realidade, não. Entendam isso. Quando o Eterno está criando pelo seu representante o nosso universo, ele cria, então, no nosso universo a luz. Então, ele criou a luz e não o sol e a terra. E por que as plantas não morreram? Se ele criou a luz... não tinha sol para dar para a planta se reproduzir, fazer fotossíntese, etc. No próprio livro de Melquisedeque explica que a luz do Eterno é suficiente para manter todo o universo normal. Não precisa da luz do sol, só a luz do Eterno mantém. E assim vai ser no fim dos dias. Quando Mashiach vier, a luz do sol vai se perder, vai se apagar, a luz da lua também, né, porque um depende da outra. E qual vai ser a luz que vai manter o universo? A luz do Mashiach, ok? Então vamos continuar. E sejam eles para sinais para tempos determinados, e dias e anos. E sejam para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. E foi assim. E o Eterno fez 2 grandes luminares, prestem atenção. O luminar maior para governar o dia, que é o sol. E o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Agora uma coisa. Quando isso foi escrito? Milhares de anos atrás. Então, milhares de anos atrás não tínhamos telescópio, não tínhamos como medir a circunferência do Sol, até porque quase ninguém conseguia olhar para o Sol. Então, como isso aqui, há mais de 3.000 anos atrás, foi escrito? E hoje a ciência sabe que a Lua é menor do que o Sol. Entendeu? Isso é para mostrar para vocês que o conhecimento da Torá não é algo humano, é algo dado pelo Eterno, ok? Com certeza, anos atrás, há 500 anos, 600 anos atrás, se você falasse isso, mas a Lua é menor do que o Sol.
as pessoas iam falar que você é doida, que você é louca, né? Pirada, porque não, isso não existe. Os dois são do mesmo tamanho. Não tem um eclipse? Da onde você viu isso? A Terra é plana. Mas o Eterno já tinha colocado esse conhecimento para o seu povo. O Eterno os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu o Eterno que era bom, e foi tarde de manhã, o dia 4. E o Eterno disse: produzam as águas abundantes répteis e almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. O Eterno criou grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu o Eterno que era bom. E Hashem os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde de manhã, o 5º dia. E disse Hashem: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. É Nefesh, ok? Gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez o Eterno as bestas feras da terra conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie. E todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Hashem que era bom. E disse o Eterno: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por que está no plural? Não, porque façamos o homem. Será que existe alguém ajudando o Eterno a fazer alguma coisa? Vou explicar para vocês porque isso aqui é importante. Tem muita casa de idolatria que usa isso para dizer que o Eterno é mais de um, que o Eterno é 3, é 4, é 5, é 10. Mas entendam uma coisa: no próprio livro de Melquisedeque fala, eu estou usando esse livro, mas você pode pegar o Legend, o Lendas Judaicas, também vai dizer a mesma coisa. Você pode pegar o livro dos Jubileus, dos Justos, também vai dizer a mesma coisa. Porém, o livro de Melquisedeque é mais profundo, já que foi feito pelo próprio rei que andou com Noah, né? E fez parte ali daquela geração e viu o dilúvio. E ele diz... Só um minuto que a bateria do meu computador está acabando. Bom, enquanto eu vou pegar ali a tomada, lá ele diz que o Eterno, como ele foi fazer uma prova, uma prova que a ciência do bem e do mal não é algo bom, como a gente leu que o próprio Hillel ele chamou todas as criaturas do Eterno para um debate, né, para mostrar, olha só a minha teoria. Então o Eterno fez a mesma coisa. Ele falou: agora eu vou mostrar a prova, vamos ver, vamos criar então uma terra e vamos colocar essa teoria para ver se isso funciona mesmo. Então o Eterno também chamou todos os anjos, todas as criaturas, nesta hora. E ele foi criando os mares, etc, etc. E agora chegou, vamos dizer assim, se fosse uma galeria de arte, uma exposição de arte, existiria o quadro principal. O principal quadro seria a Terra. E tudo isso que o Eterno criou até agora é a moldura do quadro. Agora ele vai criar a pintura, que é o principal do principal. Ele vai criar o homem. Então todas as hostes, todos os malares, todos os anjos, todas as criaturas estão atentas agora, olhando para o Eterno. O Eterno está lá no barro, formando o homem. E ele fala para todos: façamos o homem a nossa imagem. O que significa isso? Que o homem vai ter sabedoria, o homem vai ter discernimento para escolher entre o bem e o mal, o homem vai ter conhecimento, o homem vai ser uma criatura perfeita, vai ter a mesma identidade que a gente, ele vai poder escolher, ele vai poder aprender, ele vai poder construir, ele vai poder fazer. Então, esse é o principal, é a prova, é o homem que vai dar a prova se a ciência do bem e do mal é boa ou não. Então o Eterno diz: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, porque ele está falando para vários anjos que estão ali olhando essa criação. E domine sobre os peixes do mar, ele está dando autoridade ao homem agora. E sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quem era o rei da terra nessa época? O homem.
E criou Hashem, o homem, a sua imagem, e a imagem o criou, macho e fêmea o criou. Tem um segredo enorme aqui, mas eu não vou contar agora, vai ser no próximo. O Eterno os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Hashem: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, servosão por mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. O homem não comia carne, só comia frutos, não havia morte, não havia nada disso. E viu o Eterno que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Olha só o agrado do Eterno. Ele tinha dito que tudo era bom, agora ele disse que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Então, aqui a gente vê que o Eterno ficou muito satisfeito, né? Já que ele disse que foi muito bom, não só bom, e criou o homem, macho e fêmea. O que isso quer dizer, Lucas? Mas Eva não foi só feita depois de uma semana? Não era só Adão? O que isso significa? O que os sábios dizem sobre isso? Vocês vão aprender no próximo Hangout. Espero que vocês estejam ansiosos para isso. Ok? Eu acho que ninguém quer comentar nada, ninguém quer falar nada. Então, que o Eterno abençoe todos vocês. Próximo Shabat, a gente vai estar aqui falando, comentando o capítulo 2 de Gênesis. Espero que todos os talmidins estejam presentes. Que o Eterno abençoe muito vocês. Acompanhe nosso canal. Você que está aí acompanhando no YouTube, está convidado a fazer parte dos nossos estudos. Está convidado a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, seja do estudo da Torá, seja do grupo do Talmidins. Você que tem filho, tem um canal também, o Yeshiva Brasil, que tem diversos outros estudos que vocês podem estar vendo. Existe uma série chamada Bereshit, que vocês também podem estar vendo. No meu canal também tem. Eu faço capítulo e a capítulo. Então, que o Eterno abençoe vocês até a próxima. Fiquem com a introdução. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Malachei HaShalom, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu.
Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Yon. Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei HaKadosh Baruch Hu.